Oi, boa tarde. Aqui quem fala é Adalberto de Oliveira Leal. Ontem nós estávamos fazendo a narrativa, o comentário sobre aquele problema do processo de execução fiscal, o 234/91, que transitou no Fórum de Cananéia e saiu no jornal. Não é um processo segredo de justiça, qualquer pessoa pode ver, né? Saiu no jornal para milhares de pessoas verem. Esse jornal é um jornal de grande tiragem em Santos, a Tribuna de Santos, né? É o jornal que fala sobre Cananéia, de quarta-feira, dia 20 de setembro de 2010. 2010. Não, 2000. Falamos sobre o outro jornal, que é um jornal local, que também aborda o assunto, esgota o assunto, onde inclusive o juiz do caso é desprezado, né? Falamos sobre a escritura que foi feita, a escritura do imóvel que foi feita, e que na escritura está escrito na escritura: pelos outorgantes vendedores me foi apresentada a certidão de propriedade com negativa de alienação e ônus, expedida pelo cartório de registro de imóveis dessa comarca, que fica arquivada nessas notas em pasta própria pelas partes, me foi dito, que responsabilizam pelo pagamento de eventuais débitos existentes de impostos sobre o imóvel, dispensando a apresentação da respectiva certidão. Então aqui está escrito: foi dispensada a apresentação da certidão negativa. Ok? Muito bem. Inclusive, essa escritura é no valor de R$1.000. R$1.000. E R$429 o valor venal do imóvel. Essa escritura foi registrada no cartório de registro de imóveis e anexos, comarca de Cananéia, estado de São Paulo, protocolizado sob o número 13858, livro 5B, registrado sob o número 4R7, o N 19033, livro 2, registro geral, em 11 de junho de 1997. Ok? Falamos sobre a procuração. A procuração que foi outorgada, que na procuração, essa procuração foi outorgada em que data? Vamos ver aqui. Saibam os que este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1997, aos 3 dias do mês de junho, mês 6, 3 de junho, nessa cidade comarca de Sapiranga, estado de São Paulo. Então foi neste dia que foi feita essa procuração, onde diz que contendo o lote número 25, que é o imóvel em questão, uma casa residencial com 5 compartimentos, mais varanda coberta e edícula, com 68
8,37 metros quadrados, segundo o projeto aprovado pela municipalidade, deixa eu ver aqui, Alvará 049/91, adquiridos, o lote, teve um outro lote também que foi adquirido. Muito bem, mas o lote em questão é o lote número 25, que já estava construída a casa. Veja a data, reparem a data. A data que foi feita a procuração, essa certidão da procuração. A data é dia 3 de junho de 1997. A data que foi feita a escritura foi 11 de junho de 1997. Só que na escritura foi omitida, houve a omissão dolosa da casa. Foi feita a escritura somente do lote de terreno, mas a casa já existia. Falamos sobre o contrato de prestação de serviços que foi firmado entre a prefeita de Cananéia, na época, Maria de Oliveira Paiva. Foi em 11 de março de 1994, foi feito esse contrato de prestação de serviço, contratando a senhora Irani Aparecida Santana como escriturária, em arrepio à lei, a Constituição, a Lei 8666/93, em arrepio à lei, porque não poderia ser contratado dessa forma. Tinha de prestar concurso, sim. A lei tem de ser cumprida. A lei é para ser cumprida por todos, todas as pessoas, porque todos os homens são iguais perante a lei. Então, com esse contrato de prestação de serviço, nós olhamos e vislumbramos que a assinatura que consta nele é igual à assinatura que está no recibos que a dona Irani assinou. Ela estava impedida de assinar esses recibos, porque ela não tinha sido contratada pela prefeitura em comissão. Esse contrato já tinha vencido, ele já tinha vencido na data em que ela assinou esse recibo. Então, acredito que esse recibo foi até assinado nos anos 2000, não em 1994, como eles querem fazer crer os juízes de primeira e segunda instância e todos os operadores de direito. Segundo consta, falamos também sobre a sentença do juiz, a sentença que foi feita pelo juiz André, da certidão, da sentença assinada pelo juiz André Augusto Salvador Bezerra, citado também pelo jornal, então tornou-se público. Essa sentença é de 28 de abril de 1999, a sentença onde foi declarada e determinada a fraude à execução. Muito bem, falamos sobre a sentença Dr. Jomar Juarez Amorim, meritíssimo juiz de direito da comarca de Cananéia, juiz de primeira instância, também sobre o processo 234/91, onde ele estranha, ele manifestou-se fundamentando essa sentença, estranhando como poderia
o co-executado Evaristo da Silva Pinto ter quitado o débito tributário em 94, se em 1997, em contato com a exequente, que é a Prefeitura Municipal, solicitou moratória. Assim é que uma das duas afirmações, logicamente, é inverídica. Só que o Dr. Gilmar Juarez não sabia que o negócio era tão sério. Ele não poderia adivinhar que houve uma falsificação documental. Ele não poderia. Conversamos também sobre a própria prefeitura que quis fazer a adjudicação compulsória do imóvel. Ela pediu que o juiz então desse o direito de adjudicar o imóvel pelo preço da dívida, sem devolver qualquer diferença. Falamos também sobre a confissão do próprio devedor. O devedor confessou, é réu confesso, porque ele pediu purgação da mora por 2 vezes e foi concedido judicialmente a purgação da mora para ele. Então, seguindo-se esse raciocínio, nós observamos que finalmente foi feito o inquérito policial através de um ofício encaminhado à delegacia de Cananéia, e esse ofício deu início a um processo. O inquérito virou processo e foi solicitada a presença de várias pessoas que trabalhavam na prefeitura. E essas as pessoas, foi tirada a oitiva delas, foi apurada a oitiva pelo delegado da comarca. Então nós observamos aqui que na hora da declaração de Dona Irani, a oitiva da declaração de Dona Irani é a seguinte: a que assinou tudo falsosamente. Segundo a assentada dos auxiliares do delegado titular da delegacia de Cananéia, a Dona Irani Aparecida Santana, RG 7991228, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, filha de fulano e tal, e Bertrana, nascida em 9/10/1950, em Cananéia mesmo, escriturária, isso é declaração dela, branca, solteira, residente à rua Jair de Melo Viana, número 125, centro, na cidade de Cananéia. Telefone 3851-0609, sabe ler e escrever, aos costumes disse nada. Testemunha compromissada, advertida sob as penas do falso testemunho, inquirido pela autoridade, respondeu que foi contratada pela Prefeitura Municipal exatamente no dia 11 de março de 1994. Bom, aqui ela diz que foi contratada em 11 de março de 1994. Aí vamos ver se bate. 11 de março de 1994. Bateu com aquele contrato lá. Aquele contrato de gaveta. Para exercer suas funções de escriturária no setor de dívida ativa. Naquela época, a encarregada do setor era a senhora Maria José, que inclusive lhe ensinou o serviço. Quanto aos fatos, recorda-se que atendeu
um senhor que viera quitar o IPTU. Quem é o senhor? Adalberto de Oliveira Leal, eu. Do imóvel em questão, sendo que emitiu a guia de recebimento, a qual foi quitada na tesouraria. Quanto à baixa foi efetuada no fórum local, pelo encarregado do setor, cuja pessoa neste ato não se recorda quem seria. Ela mentiu, porque não foi dado baixa, e nem foi acostado nos autos nenhum documento de quitação do débito. Tanto que as folhas 14 presentes em auto consta a guia de recebimento datada de 2 de 12 de 98, em que Josélio de Lara recebeu de Adalberto de Oliveira Leal os IPTUs alusivos aos exercícios 94, 95 e 96. Isso é verdade, que logo depois que eu quitei o débito do leilão, eu paguei mais esses IPTUs indevidamente, porque a lei facultava o direito de que estava tudo certo, tudo quitado, não era necessário eu pagar mais nada. Nada constando naquela data, os débitos do processo 23491, exarado na guia da página 46, nada mais. Lido no todo e achado conforme, segue devidamente assinado pela autoridade policial, pelo depoente e por mim, Rita Aparecida Guerino Paiva, escrivã de polícia, que o escrevi e providenciei a impressão. Muito bem. Vamos partir logo para o pedido de arquivamento. A promotoria pediu arquivamento. Gente, o promotor pediu arquivamento. Vamos ver no que ele... qual o fundamento dele. Ele fundamentou... Vamos ver o fundamento dele. Adalberto Oliveira Leal foi ouvido às folhas 87, informou ter adquirido o imóvel em um leilão judicial, efetivou inclusive o pagamento do débito de IPTU de 94 e 96 que recaiu sobre o imóvel em questão. Ao efetuar o registro do imóvel, a carta de arrematação foi devolvida sob a alegação de que o imóvel havia sido registrado em nome de Romualdo. O ex-prefeito municipal, Marcelo dos Santos Oliveira Rosa, prestou declarações à Folha 249 e narrou que, em contato com o departamento jurídico da municipalidade, tomou conhecimento que Romualdo havia quitado os débitos tributários do imóvel. Porém, o setor de dívida ativa não providenciou a competente baixa. Olha, se ele não... vamos supor, se aconteceu isso mesmo, vamos supor, se tivesse acontecido isso mesmo, teria de eles provarem através do quê? Da entrada do dinheiro, através do livro caixa. Não foi comprovado. Não foi comprovado. Ele não poderia fazer um negócio, fazer da prefeitura um balcão de negócio próprio. Tinha de ser acostado aos autos, conforme preceitua a lei. Motivo pelo qual o imóvel foi leiloado nos autos do Executivo Fiscal e arrematado por Adalberto em janeiro de 1999. Mentira! Foi 1º de dezembro de 1998 que eu arrematei. O setor jurídico pleiteou o cancelamento da carta de arrematação. Porém, o pedido foi negado. Os autos encontram-se em fase recursal. Ocorre que o prefeito é íntimo do médico. Ele é íntimo, por isso que ele facilitou tudo. Os funcionários públicos municipais na época dos fatos, Josélio de Lara, Maria José do Carmo Dias e Irani Aparecida Santana, prestaram depoimento à Folha 265, 267 e 269, respectivamente. Negaram terem sido autores do equívoco gerado pela inexistência de baixa do débito tributário pago por Romualdo e não declinaram quem seria o responsável. Ficou sem responsável.
Ao que se extrai das provas colhidas dos autos, a Prefeitura Municipal de Cananéia, pela própria ineficácia da gestão anterior, fez com que o débito tributário pago constasse como dívida ativa, o que gerou que o bem fosse arrematado em leilão judicial por Adalberto. Extrai-se assim que deverá Adalberto interpor a ação contra a Prefeitura Municipal, não havendo o que se falar de delito por parte dos averiguados e, a princípio, dolo por parte do funcionário público municipal, até a presente data, desconhecido, um funcionário desconhecido, que não efetuou o cancelamento do débito tributário. Ocorre, assim sendo, os elementos colididos no presente procedimento revelam a ocorrência de fato atípico, razão pela qual requer o arquivamento do presente inquérito policial com as anotações e comunicações de estilo, sem prejuízo do previsto no artigo 18, Código de Processo Penal. Cananéia, 15 de março de 2005. Promotor de Justiça, Ricardo Navarro Soares Cabral. Então, Sua Excelência, Promotor de Justiça Ricardo Navarro Soares Cabral, decidiu, com toda a sua sapiência jurídica, determinar que esse processo fosse devidamente arquivado, fundamentando que o débito tributário estava pago. Ocorreu erro, porque ele não sabia dessa história que eu estou contando agora, que agora que veio à tona. Ele não sabia que o documento, na verdade, é um documento forjado. Ele não sabia que a funcionária não tinha cumprido os preceitos da lei, não tinha prestado concurso público conforme determina a Constituição Federal e a lei que responsabiliza prefeitos e vereadores, a Lei 8.666/93. Ele não sabia nada disso, porque da lei ele entende, a lei ele sabia, mas ele não era adivinhão, ele não ia saber que o documento foi forjado. Então, não se pode fazer justiça, não se pode julgar operadores de direito, juízes de primeiro, segundo e segundo grau, desembargadores, ministros da Justiça, não podem trabalhar lastreado em documento falso, fazer justiça com um documento falso. Isso não é justiça. É nulo. É anulável um processo desta natureza. O débito tributário estava pago, sim, mas através do leilão. Estava pago através de mim. Dia 1º de dezembro de 1998. O débito tributário foi pago por mim. Dia 1º de dezembro de 1998. Foi acostado aos autos, foi pago no banco e acostado aos autos. É o que eu tenho que falar. E espero que haja uma revisão, que haja uma providência e que haja uma maior prudência na nossa justiça.
e que seja reformada essas sentenças, sejam anulados, devidamente anulados e modificado todo o processado que foi feito até a segunda instância. Todo processado no qual foi originado pelo processo 234/91 de execução fiscal, seja anulado e tornado improcedente. É o que eu tenho a falar. Adalberto Oliveira Leal. E daqui para frente dependo do entendimento, do sábio entendimento das autoridades judiciárias, de vossas senhorias, de suas excelências. Muito obrigado e aguardo que as minhas palavras não sejam vãs e que seja cumprida a Constituição Federal e que a lei seja usada, a lei da isonomia, e que valha a lei também para o mais fraco, que a lei esteja principalmente do lado do mais fraco, e não apenas do mais fraco, mas de quem está certo. A lei esteja do lado de quem está certo, não do errado. Muito obrigado.